Então, eu tenho diversas coisas aqui para poder observar. Primeiro, o ângulo X aí, ele é um ângulo inscrito, não é isso? O que nós já aprendemos no conteúdo anterior. Um ângulo inscrito ele tem metade do ângulo central, não é isso? Ou metade do arco correspondente a ele. E esse arco aí, que é o arco AC, é esse aqui, ele é um arco de uma semicircunferência. A gente sabe que uma semicircunferência mede 180 graus. Logo, aí eu vou ter aquela propriedade que a gente falou do triângulo inscrito em uma semicircunferência. Esse ângulo x aqui, ele vai medir 90 graus. Então, nós temos que x igual a 90 graus. E o valor de y, eu tenho o seguinte. Eu tenho diversas maneiras de resolver, só para ficar diferente da de ontem. Ontem nós fizemos o valor de y, se eu não me engano, usando o triângulo, não foi isso? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu quisesse fazer algo diferente, como é que seria esse valor de y? Eu vou observar que y também é um ângulo inscrito. Se eu descobrir a medida desse arco AB aqui, descobrindo a medida desse arco AB, eu descubro o valor de y, porque y é metade desse arco AB. E outra, eu sei qual é a medida do arco BC. Porque se aqui eu tenho um ângulo inscrito de 102 graus, ou de 52 graus, esse arco daqui, ele mede 104 graus. Logo, esse ângulo daqui, não é isso? Correto? Ele é o suplemento, vou dizer assim, suplemento, porque eu vou fazer 180 menos 104. 180 menos 104 dá o quê? 76, não é isso? Então, logo, esse aqui mede 76. E esse y, que é um ângulo inscrito, ele é metade de 76. Então, y é igual a 38 graus. Só para fazer de maneira diferente. Então, para você ver que tem inúmeras maneiras de eu resolver. Eu utilizei aqui os arcos de circunferência. Eu não precisei necessariamente ir para aquelas propriedades que a gente viu do triângulo inscrito em uma semicircunferência. Entendeu? Vamos lá. Letra B. O valor de y também já está na cara, não é isso? Ou, desculpe, o valor de x. Na letra B, o valor de x é igual a quanto? 90 graus. Pronto. Se eu tenho x 90 graus, utilizando ontem a propriedade, eu já tenho um ângulo de 90 graus. Quer dizer que a soma desses dois aqui, eu vou ter os outros 90 graus que falta para a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, basta eu fazer o quê? Para determinar o valor de y, eu faço simplesmente y, isso, 90 menos 67. Qual o valor de y? 23 graus, não é isso? Aqui eu tenho um quadrilátero, não é isso? Inscrito. Então ele diz assim, determine os valores de x e de y num quadrilátero inscrito. Qual é a propriedade dos ângulos de um quadrilátero inscrito? Os ângulos opostos, eles são o quê? E aí? São suplementares. Isso, são suplementares, gente. Então, no caso aqui, eu posso tanto ir para x como para y. Você tanto faz aqui, não vai modificar em nada. Então, posso fazer assim. X mais x igual a 180 graus. 2x igual a 180.
180 dividido por 2, x igual a 90 graus. E y, a mesma coisa. Eu vou lá, os ângulos opostos são suplementares, então quer dizer que eu tenho 2y mais y mais 30 igual a 180 graus. Então, nós temos 3y igual a 180 menos 30. 150, não é isso? 150 dividido por 3 vai ser igual a 50 graus. Questão muito fácil. Questão de número 5. Esse é o teorema de Pitó, não é isso? Determine as medidas dos lados CD e DA do quadrilátero ABCD circunscrito a seguir. Então, se eu tenho um quadrilátero circunscrito aplicando o teorema de Pitó, o que é que eu vou ter aí? Que os lados opostos, eles são o quê? Desculpe, os lados opostos não. Mas eu quero que vocês completem. A soma dos lados opostos são o quê? São iguais. Isso mesmo. A soma dos lados opostos, eles são congruentes, são iguais. Então, para eu determinar aí o valor de x, vou fazer uma coisa bem simples aqui. Eu faço que 20 mais x mais 15, que é o lado oposto a ele, vai ser igual a 2x, não é isso? Mais 25. Então, nós temos que x menos 2x, eu preferia começar pelo lado de lá, mas tudo bem, vai ser igual a 25, não é isso? Menos 35. Aqui eu vou ter menos x igual a menos 10. X vai ser igual a 10. Polígonos regulares. A gente já cansou de estudar aqui, já sabemos que são polígonos regulares. Polígonos regulares são os polígonos cujos ângulos internos e externos eles são congruentes e os lados, também são congruentes. E ele afirma uma coisinha: todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Entendeu? Quer dizer que os seus vértices, quando ele é inscritível, eles pertencem à circunferência. E, no caso do circunscritível, quer dizer que todos os seus lados eles são tangentes à circunferência. Lembrando que a ideia de tangência significa que ele possui um ponto em comum com a circunferência. O lado desse polígono, ele possui um ponto em comum com a circunferência. E aí ele fala mais assim, ó. Assim, para escrever o polígono regular a uma circunferência, basta dividi-la em um número de arcos igual ao número de lados do polígono. Então, se eu quiser desenhar um polígono, eu primeiro vou ter que saber o quê? Quanto é que mede esse arco? Então, aí eu pego o que é a circunferência e vou dividir pelo número de lados. E aí eu vou determinar um ângulo central, que a gente vai ver daqui a pouco. Bora lá? E aí, outra coisinha também importante, onde tem aqui esse zoom, a palavra equilátero, ela não cabe apenas ao triângulo, ok? Então, equilátero significa que todos os seus lados são congruentes. E aí, por rebatida, nós temos a palavra também equiângulo. Então, equiângulo quer dizer que todos os seus ângulos internos e externos eles são congruentes. Então, o pentágono regular ele é equilátero e equiângulo. O quadrado ele é equilátero e é equiângulo. E aí a comprovação. Se eu quiser desenhar um triângulo, eu vou fazer o quê? Inscrito a uma circunferência, eu vou pegar 360 graus e dividir
por 3, quer dizer que o arco vai medir 120 graus. Então, cada arco desse triângulo inscrito, ele vai medir 120 graus. Logo, o ângulo central também mede 120 graus. Lembrando que o arco tem a mesma medida do ângulo central, não é isso? Então, para eu descobrir a medida do ângulo central de qualquer polígono regular, basta fazer o quê? Pegar 360 graus e dividir pelo número de lados. E aí eu faço a mesma coisa com o quadrado, com o hexágono e qualquer que seja. É lógico que nem todos os polígonos eu vou ter uma divisão exata. Por exemplo, se eu quiser desenhar um heptágono, eu não vou encontrar uma medida exata do ângulo, eu vou ter uma aproximação. Talvez até se eu quiser transformar em graus e minutos. Mesmo assim, transformando graus, minutos e segundos, eu não vou ter uma medida exata. E para circunscrever um polígono regular a uma circunferência, basta dividi-la em um número de arcos igual ao número de polígonos também. Nesse caso, a mesma coisa. Depois, basta traçar a tangente à circunferência nos pontos marcados. Qual é a diferença entre circunscrever e inscrever? É que você faz o seguinte: quando você dividiu a circunferência em arcos de mesma medida, esses pontos aqui, eles serão os vértices desse polígono, ok? Serão os vértices. Já no polígono circunscrito, os pontos no qual você dividiu os arcos de, por exemplo, ó, cada arco aqui mede 90 graus. Não é isso? Ele tem um ângulo central que mede 90 graus. Só que esses pontos aqui, eles não vão ser o quê? Os vértices. Eles serão os pontos de tangência. Quem são esses elementos? O raio, que você já conhece, da circunferência, que vai circunscrever esse polígono. O raio é todo segmento que tem como extremidades o centro e um ponto qualquer da circunferência. Então, por exemplo, OC, aqui é raio, OB é raio, OA é raio. O centro do polígono inscrito, ou o centro da circunferência que vai circunscrever. Vocês estão percebendo que eu estou falando que a circunferência está circunscrita e o polígono está inscrito? Vocês estão percebendo a diferença entre um e outro? Pronto. Então, o que é que está acontecendo aqui? E o apótema? O que é esse tal de apótema? Ele diz aqui, o apótema é o segmento de reta que une o centro e o ponto médio de cada lado do polígono que está inscrito essa circunferência, ou circunscrita, ok? Então, bora lá. Então, essa medida aqui, ó, que vai de O até M, é chamado de apótema. Ok? A gente vai simbolizar pela letra A. Então, o apótema do hexágono está aqui, ó. Ele liga, ele une o centro até o ponto médio do lado desse polígono escrito na circunferência. Certo? Então, OM é um apótema. E aí vem aquelas fórmulas que nós aprendemos no ano passado. Vão ser cobradas agora? Não. Não vão ser cobrados mais agora. Só para relembrar mesmo aqui, ó. Ângulo central. Como é que a gente encontra um ângulo central? Que eu acabei de falar para vocês. O ângulo central de qualquer polígono regular, eu vou pegar 360 graus e dividir pelo número de lados. Isso falei aí diversas vezes. Se eu quero saber quanto é que mede cada ângulo interno de um polígono regular, deixa eu relembrar aqui para você, porque essa fórmula não vem do nada. Esse n menos 2 vezes 180, se vocês lembrarem, é o SI de um polígono. SI é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Se eu quiser saber a soma dos ângulos internos de um polígono, eu vou calcular aqui. Lembrando que n é o número de lados. Então, se eu quiser saber qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono, eu vou fazer 5 menos 2, que dá 3. 3 vezes 180 dá 540 graus.
Se eu quero saber quanto é que mede cada ângulo interno de um pentágono regular, aí eu vou usar essa formulazinha que está aí, ó. Aí vai ser igual a SI dividido pelo número de lados. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, n menos 2 vezes 180, é esse SI aqui, que é a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, de um pentágono, quanto é que mede? Eu já calculei aqui, ó, de um pentágono vai ser o quê? 540 graus, a soma dos ângulos internos. Então, eu vou pegar 540 e dividir por 5, que é o número de lados dele. Vai dar, se eu não me engano, 108 graus. Então, cada ângulo interno de um pentágono regular mede 108 graus. Certo? Vamos lá. Os ângulos externos. Aí você está vendo outra coisinha também aqui, ó, outra formulazinha que a gente vai lembrar aqui. Por que 360 graus dividido por n? Esse 360 graus corresponde ao SE, que é a soma dos ângulos externos de um polígono. E todos os polígonos, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Ele pode ter n lados, mas a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. Então, o que é esse AE aí, que é a medida do ângulo externo? Vai ser o SE sobre o número de lados. Então, 360 dividido por n. n simbolizando o número de lados. Então, se eu quero saber quanto mede cada ângulo externo de um pentágono regular, eu vou pegar 360 e dividir por 5. Dá quanto? 360 dividido por 5 dá 72 graus, né? Pronto. Se você reparar, esse 72 graus, ele é o suplemento. Eu não falei há pouco a vocês que cada ângulo externo ou ângulo interno mede 108 graus? Se você reparar isso aqui, ó, forma um ângulo de 180 graus. Então aqui, ó, mede 72 graus. Então, se você sabe a medida do ângulo interno de um polígono regular, o externo é só fazer o adjacente suplementar. Então, os polígonos regulares que nós vamos trabalhar é o triângulo equilátero, o hexágono regular e o quadrado. Okay? São esses polígonos que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar apenas os polígonos inscritos na circunferência. Então, por exemplo, vamos começar com o triângulo equilátero inscrito. O ângulo central dele, basta fazer o quê? 360 dividido por 3, que dá 120 graus. E aí eu construo um triângulo equilátero sabendo a medida do ângulo central ou do arco correspondente a ele. Pronto. E aí eu tenho duas coisinhas. Se eu quero saber, e aí tem a explicação para vocês, olha aí o que eu falei. Ele se preocupa muito em fazer a demonstração. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que vai ficar complicado para vocês. Olha só. E aí eu tenho duas fórmulas, que é para determinar a medida do lado e a medida do apótema. Vamos voltar aqui. Lembrando, o que é o apótema de um polígono regular? É todo segmento que sai do centro da circunferência que está circunscrevendo até o ponto médio do lado desse polígono. Então, o apótema é justamente esse segmento daqui. Então, para determinar a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência, eu vou ter r raiz de 3. E para determinar o apótema, eu simplesmente r dividido por 2, sendo que r é a medida do raio da circunferência que vai circunscrever esse polígono. Então não tem nada demais aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui umas questões. O apótema de um triângulo equilátero mede 3 cm. Determine
o lado desse triângulo. E aí? Aí eu tenho que lembrar o seguinte. Ele deu a medida do apótema e ele quer que eu calcule a medida do lado. Mas se vocês bem repararem, em nenhuma das duas fórmulas, ó, eu uso o apótema ou a medida do lado. Eu uso o raio. O que é que eu tenho que fazer então para responder essa questão? Isso mesmo, eu tenho que encontrar a medida do raio. Então, se ele disse, olha, o apótema mede 3 centímetros, e aí eu vou lá para a fórmula de apótema. Vamos lá. Qual é a fórmula que eu tenho de apótema? Apótema é igual a R raiz de 2. Ou R raiz de 2, R sobre 2, apótema do triângulo. Ele disse que o apótema mede 3. Eu substituo, ó, 3 vai ser igual a R sobre 2. Aplicando a lei fundamental das proporções, ó, eu tenho que R vai ser igual ao quê? 6 centímetros. Era o que eu precisava, descobrir a medida do raio. E aí ele quer o quê? A medida do lado desse triângulo. O que é que eu faço? O lado do triângulo é igual ao quê? R raiz de 3, não é isso? Basta substituir o R que eu encontrei. O lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência é igual a 6 raiz de 3 centímetros. Complicado? Não é. Você tem que estar de posse da forma. Só que aqui, ó, a gente está trabalhando individualmente. Daqui a pouco, eu vou misturar todas essas figuras. Eu vou dar a medida do apótema de um triângulo inscrito e vou querer a medida do lado de um quadrado inscrito nessa circunferência. Entendeu? E tudo para isso eu preciso apenas da medida do raio. Você encontrando a medida do raio, você determina qualquer outra medida de qualquer outro polígono inscrito a uma circunferência. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. O hexágono, esse é o mais fácil de todos. O hexágono regular inscrito em uma circunferência. A gente já sabe que o ângulo central, eu pego 360, vou dividir por 6, que é o número de lados que ele tem. Então, o ângulo central desse hexágono regular inscrito é igual a 60 graus. A medida do ângulo central e a medida do arco correspondente a ele. Bom, e aí eu tenho umas duas formulazinhas para determinar a medida do lado e a medida do apótema de um hexágono regular inscrito a uma circunferência. Todo hexágono, a medida do lado é igual à medida do raio. Acabou. E o apótema, R raiz de 3 sobre 2. Então, mais duas formulazinhas aí para vocês. Vimos duas para triângulo. Triângulo equilátero inscrito lado é R raiz de 3. E a medida do apótema é o raio dividido por 2. Já do hexágono regular inscrito, o lado do hexágono regular inscrito é igual à medida do raio. Então, quando você construir para você construir um hexágono, quando você abre o compasso e faz o giro para fazer a circunferência, a primeira coisa que você vai fazer que é a circunferência, essa mesma abertura que você utilizou, você marca todos os arcos. Porque a medida do lado é igual à medida do raio que você usou. E o apótema do hexágono é o R raiz de 3 sobre 2. Vamos ver aqui. Determine o perímetro de um hexágono regular inscrito. Olha o que é que ele quer. Ele quer o perímetro. Para saber o perímetro, que a gente sabe que é a soma da medida dos lados, eu preciso da medida de quê? Do lado desse polígono, não é isso? E ele diz aí, ó, o raio mede 5 centímetros. Qual vai ser o perímetro? 30. Olha que coisa ridícula de questão, não é isso? Se lado é igual a raio, então se o lado do hexágono é igual ao raio, então o raio mede 5 centímetros.
Então, o perímetro, logo, o perímetro vai ser 5 vezes 6, que é o número de lados que ele tem. O perímetro vai ser igual a 30 centímetros. Vamos lá, então vamos aplicar aqui. Ele diz assim, ó, o apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 15 centímetros. Quanto mede o seu lado? Para saber a medida do lado, lógico, eu preciso de quem? Do raio, não é isso? Pronto. Então, se ele deu a medida do apótema, vamos lá para a fórmula de apótema. Apótema do hexágono regular, não é isso? É igual a R raiz de 3 sobre 2. Ele deu a medida do apótema que é quanto? 15. Então vamos lá. Eu vou substituir. A medida do lado. Por quê? Pelo teorema de Pitágoras? Não. Não. Cuidado. A não ser que você tenha o... observe em relação ao triângulo retângulo que ele vai formar pelo apótema e raio. Entendeu? Mas, de outra forma, você vai perder só tempo, porque você não vai ter as questões sempre um desenho. Você vai ter um probleminha simples assim, como esse. Vamos lá, aplicando a lei fundamental, nós temos que R raiz de 3 é igual ao quê? 30, não é isso? Então, R é igual a 30 sobre raiz de 3. Vocês racionalizaram? Pronto. Então, parabéns. Vocês estão no caminho. Então, 30 raiz de 3 sobre 3. Já estou fazendo direto aqui porque eu acho que todo mundo já entende. Então, o raio é igual a 10 raiz de 3. E ele quer a medida do quê? Do lado. A gente já sabe que a medida do lado é igual à medida do raio. Então, o lado mede o quê? 10 raiz de 3 centímetros. Parabéns. Vamos lá. O último polígono inscrito, que é o quê? O quadrado. A mesma coisa. Para determinar o ângulo central, eu vou fazer o quê? 360 dividido por 4, eu vou ter que o ângulo central, ou o arco correspondente a ele, medem 90 graus. Vamos ver quais são as fórmulas. Para determinar a medida do lado do quadrado, eu vou ter R raiz de 2. E o apótema do quadrado, inscrito a uma circunferência, eu vou ter o raio dividido por 2. Certo? Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Ele diz que esse quadrado inscrito numa circunferência tem 3 raiz de 2 centímetros de lado. Então, se ele diz que tem 3 raiz de 2 centímetros de lado, eu vou usar a fórmula de lado para poder substituir aí. E ele quer o raio, não é isso? Em centímetros. Então, bora lá. O lado do quadrado inscrito numa circunferência é igual ao quê? R raiz de 2. Então, quando eu substituir aqui e determinar, vai sobrar a medida do raio, que vai ser a resposta que ele está querendo. Então, o lado mede 3 raiz de 2, então R raiz de 2 vai ser igual a 3 raiz de 2, que é a medida do lado que ele deu. Substituir. Então, R vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre raiz de 2. Vocês fizeram racionalização dessa questão? Digam que não, por favor, viu? Ah, sim. Aqui não precisa. R é igual a 3. Tá aí. Lado do hexágono regular inscrito na circunferência tem a mesma medida do raio. Então, o lado do hexágono tem a mesma medida do raio. Então, o raio dessa circunferência que circunscreve os dois polígonos mede o quê? 8 raiz de 2. Eu encontrei o que eu precisava. Ô, gente, eu estou falando o tempo inteiro, ó, lado igual a raio.
Olha lá na formulazinha. Lado é igual a raio. Pronto. Ele quer o quê? O apótema do quadrado inscrito na mesma circunferência. Para determinar o apótema, eu preciso da medida de quem? Do raio dessa circunferência. Eu já tenho. Encontrei aqui, ó. Então, o apótema do quadrado inscrito nessa circunferência é r sobre 2. Ou seja, é o raio dividido por 2. Então, o apótema vai ser igual a 8 raiz de 2 sobre 2. Ó, 8 dividido por 2, 4 raiz de 2 centímetros. Para determinar de qualquer que seja um polígono regular inscrito em uma circunferência, eu vou usar a tabela lá dos cossenos. E aí, eu vou ter que determinar para vocês, olha, cosseno de tanto é tanto, cosseno de tanto é tanto. Se eu não der, você vai lá e consulta na tabela. Vou consultar com quantas casas decimais, professor? Com todas as casas decimais que tiverem lá na tabela. Se, por um acaso, eu resolver determinar para você, olha, o cosseno de tanto é tanto, você vai usar aqueles valores que eu der para vocês. Fora isso, não. E outra coisa também, você já sabe que seno e cosseno, no caso aqui a gente só vai usar cosseno dos ângulos notáveis, vocês vão usar aquela medida dos ângulos notáveis, aquela tabelinha que vocês aprenderam a construir com aquela musiquinha, ok? Então vamos lá. Para determinar o apótema, não é isso? Eu vou ter o r vezes o cosseno do ângulo dividido por 2. E a medida do lado, isso aqui é bem mais trabalhoso, bem mais trabalhoso. Okay? Só que a gente vai usar aqui uma vez e nunca. Para determinar o lado, eu vou ter essa outra formulazinha daqui. Okay? O lado, esse n aqui, ele está identificando que é um polígono de n lados. Pode ser um decágono, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono. Elevado ao quadrado é igual a 2 vezes o raio elevado ao quadrado vezes 1 menos o cosseno, menos o ângulo alfa. Okay? Mas esse aqui é bem mais simples, a gente vai utilizar esses todos aqui. Esse aqui, que é o do apótema. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Querem tentar? Só lembrando, para determinar a medida do apótema, eu preciso calcular primeiro o ângulo central. Quanto é que mede o ângulo central? Eu vou pegar 360 e dividir pelo número de lados. Então, primeiro eu calculo o ângulo central, certo? Após calcular o ângulo central, aí eu vou para a fórmula. Então, a primeira coisa que vocês têm de fazer é calcular o ângulo central. E o ângulo central é 360 dividido pelo número de lados. Só então aí você vai para quem? Para a fórmula de cálculo do apótema. Que o apótema é igual a quê? De um polígono regular de n lados, r vezes o cosseno de um ângulo que você vai encontrar lá dividido por 2. Esse ângulo aqui, você vai encontrar aqui, ó, é o ângulo central. Entendido?
Vai lá, determina aí. Olha só. Primeiro eu tenho que encontrar quem é o ângulo central desse polígono. É um eneágono, não é isso? Se é um eneágono, eu vou pegar 360, dividir por 9. Portanto, o ângulo central mede 40 graus. Aí você vai dizer assim, mas o professor, se eu colocou lá cosseno de 20 graus. Vamos lá. Para descobrir a medida do apótema, eu vou ter R vezes o cosseno do ângulo central dividido por 2, pela metade do ângulo central. Cosseno da metade do ângulo central, não é isso? Então, nesse caso daqui, o apótema vai ser igual a 3 vezes o cosseno de 40 dividido por 2. E aí nós vamos ter o seguinte. O apótema de um polígono regular inscrito vai ser 3 vezes o cosseno de 20 graus. E aí eu coloquei lá, o cosseno de 20 graus é 0,9397. Então a n vai ser igual a 3 vezes 0,9397. Já descobriu aí, Gabriel, o que foi que você fez? Errado? Ah, realmente. Mas como se foi um octógono, como foi que você encontrou cosseno de 20 graus para poder usar? Ele não dá 20. Ah, sim. Então, 3 vezes 0,9397 dá quanto com uma casa decimal arredondado? 2,8 centímetros. Tá aí. Isso. Um triângulo equilátero está inscrito em uma circunferência de raio 2 raiz de 3 centímetros. Determine o seu perímetro. Eu preciso saber a medida do lado, não é isso? Desse triângulo, já que eu tenho a medida do raio. Então, nesse caso daqui, eu vou ter o quê? Lado do triângulo vai ser r raiz de 3. Substituo. Lado do triângulo vai ser igual. Quem é o raio? 2r de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Não é isso? Então vai ficar lado é igual a 2 vezes raiz de 9, que é 2 vezes 3. O lado é igual a 6. Então, o perímetro vai ser igual ao quê? 6 vezes o número de lado que esse polígono tem, que são 3 lados. Perímetro vai ser 18 centímetros. Isso é fácil. Ele quer a medida do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, sabendo que o hexágono regular de lado, 4 centímetros, está inscrito nessa mesma circunferência. Ô, gente, lado do hexágono regular é igual a raio. Então, portanto, o raio desse hexágono regular, nessa circunferência, o raio da circunferência que circunscreve o hexágono regular é de 6 centímetros. Basta fazer o que agora? O que ele está pedindo. Ele quer o apótema e ele quer o lado, não é isso? Então vamos lá. Lado do triângulo. Lado do triângulo inscrito vai ser r raiz de 3. Então, 6 raiz de 3 centímetros. Acabou. Oi. Eu botei 3, ó. É 4. Desculpe, minha gente. Eu não sei de onde veio esse 6. Foi isso, Carol, que você ia me falar? Não sei de onde veio esse 6. É porque eu tô falando lado do hexágono, eu tô desenhando 6, 6, 6 aqui.
Desculpem-me. Não sei mesmo. Deve ter vindo daí, dessa ideia. 4 raízes de 3 centímetros. E o apótema do triângulo, a apótema vai ser igual a quê? R sobre 2. Então vai ser 4 dividido por 2. Que vai ser igual a quê? 2 centímetros. A questão muito fácil, não é isso? Vocês vão encontrar esse assunto aí já na página, a partir da página 25, ok? E ele já começa assim, ó. Para determinar a área de algumas figuras planas, eu preciso do seguinte: eu preciso ter conhecimento de transformações de medidas de superfície, saber quem são os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado, que é a unidade principal de medida de superfície. Então, nós temos os submúltiplos que são o decímetro quadrado, então nós temos o metro quadrado como unidade de medida de superfície fundamental. Nós temos os submúltiplos que são o decímetro quadrado, ele é o que? 100 vezes menor do que o metro quadrado. O centímetro quadrado, que é 10.000 vezes menor. E o milímetro quadrado. Eu vou passar por isso aqui bem rapidinho, mas é bom que eu explique para vocês, para quem tem dúvida de transformações de unidades. E os múltiplos, que são as unidades maiores, é o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado, que é 1 milhão de vezes maior que o metro quadrado. Então, por exemplo, rapidinho aqui, se eu quero transformar 1 metro quadrado em centímetros quadrados, eu tenho que entender que cada unidade é 100 vezes maior que a anterior. Então, 100 vezes maior que a anterior, não, 100 vezes menor. Então, vamos dizer aqui. Eu tenho 1 metro quadrado. Se eu quiser chegar em centímetros quadrados, eu vou adicionar 2 zeros em cada unidade principal. Então, 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. Se eu quero transformar um número decimal, por exemplo, 3,53 hectômetros quadrados, e quero transformar em quilômetros quadrados. Isso aqui é bem rápido, viu, gente? Como é que eu faço isso? Eu tenho que entender que eu tenho duas unidades em cada, dois algarismos em cada unidade dessa daqui. Mas o algarismo que vai ficar na casa é justamente aquelas duas que estão imediatamente à esquerda da vírgula. Então, 3 hectômetros quadrados. Então, ele está aqui, ó. 3, o 53 ele está aqui. Lembre-se que aqui nós estamos trabalhando com medida de superfície e ele admite duas unidades em cada casa. Mas, professor, por que não colocou o 3 e o 5 aqui? Porque a vírgula, se vocês bem lembrarem lá do sexto ano, ela sempre fica encostada na parede da tabela. Então, são simplesmente os dois algarismos que estão à esquerda da vírgula. Então, para chegar em quilômetro quadrado, eu vou completar aqui e chegar aqui. Então, eu apago essa vírgula e trago ela para quilômetro quadrado. Então, isso aqui corresponde a 0,0353 quilômetros quadrados. Então, já fiz aí das duas formas. A gente vai usar isso aqui o tempo inteiro? Não. Mas, de repente, ele pede a conversão da unidade. Aí você vai ter que fazer justamente isso. Aqui só foi para relembrar. Então vamos lá. Área de algumas figuras planas. Então vamos às três principais áreas, que é a área do paralelogramo, do quadrado e do retângulo.
A área do retângulo, toda figura retangular, você sabe que ele é um paralelogramo. Os lados opostos eles são congruentes. Para determinar a área de qualquer retângulo, de figura retangular, por exemplo, o quadrado é um retângulo, porque ele tem 4 ângulos retos. Então, basta fazer o quê? Base vezes altura. Então, a área de um retângulo é simplesmente base vezes altura. Mas aí a gente tem a variação. Olha o que eu falei para vocês. Vamos fazer aqui um teste. Eu tenho que a área é igual a base vezes altura. Eu tenho o seguinte. Eu tenho um retângulo cuja diagonal é 5 centímetros e sua base tem 4 centímetros. Minha pergunta, determine a área do retângulo acima. Como é que vocês fariam? E aí? Diz aí. Prestem atenção na fórmula que eu tenho. Ah, mas professor, não tem a medida da altura nesse retângulo aí. Como é que eu vou fazer para encontrar? Vocês já sabem, vocês já trabalharam com isso aí. E aí? Vou ver se fica mais claro para vocês. Ficou? Não ficou? Vamos lá. Essa diagonal daí de 5 centímetros, você repara que ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, quando eu traço a diagonal de um retângulo, de uma figura retangular, ela vai determinar dois triângulos retângulos. Então aí eu tenho a hipotenusa dele. E essa altura que está aqui, que eu preciso dela, é um dos catetos. E se vocês repararem, essa altura daí... Não, 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 não. Que razão trigonométrica, Eduardo? Razão métrica, diga. Justamente, Júlia, é um triângulo retângulo pitagórico. Qual a medida da altura? 3 centímetros. Então, bastava eu encontrar essa altura. Então, se a altura é igual a 3 centímetros, então eu tenho aqui que a altura é igual a 3 centímetros, é o que eu precisava. E agora eu posso calcular a área desse retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vamos lá. A área vai ser igual a 4 vezes 3. A área vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Olha o que eu falei para vocês. Vocês já trabalham isso desde o sexto ano, que são a área das figuras planas. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que nada vai ser mais tão óbvio como era antes. Eu vou dar a medida da área, você vai encontrar a medida da área, e da altura você vai encontrar a medida da base. Ou eu vou dar a medida da base e da altura e você vai encontrar a área. Não pode ser óbvio o tempo inteiro. Eu tenho que abusar agora dos conhecimentos de vocês anteriores. Eu poderia ter colocado, Eduardo, aqui através das razões trigonométricas, mas nesse caso daqui, eu estou trabalhando com medidas de um triângulo retângulo, onde eu tenho hipotenusa, cateto, e a altura dele é um outro cateto. Então, eu vou usar as medidas métricas. Então, as relações métricas no triângulo retângulo, não trigonométrica. Certo? Então, primeira fórmula aí. Área de um retângulo é igual a base vezes altura. Vamos lá de novo. Outra figura. Área do quadrado.
área do quadrado, lembra que eu falo o tempo inteiro, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Porque um quadrado tem 4 ângulos retos e tem o que mais? Os seus lados com medidas iguais. Então, eu posso colocar a área do quadrado igual a base vezes a altura? Posso sim, mas eu tenho uma fórmula melhorzinha para trabalhar. Para trabalhar a área do quadrado, eu vou ter ela aqui. Vai ser a medida do lado elevado ao quadrado. Então, se eu digo aqui, olha, o lado desse quadrado mede 5 centímetros. Qual vai ser a área dele? A área dele vai ser 5 elevado ao quadrado, que vai ser o quê? 25 centímetros quadrados. Só que isso é muito óbvio, não acha não? Muito. E aí, para dar um pouquinho de trabalho a vocês, mas é só um pouquinho, eu vou e traço aqui a diagonal. E eu digo assim, olha, a diagonal desse quadrado é igual a, vamos ver aqui, R$ 98 centímetros. E eu digo que os lados medem x. Qual a área do quadrado acima? E aí? Como é que vocês fariam? Eu não vou tirar esse 98 não, porque 98 está muito. Vamos botar aqui 12. Qual a área do quadrado acima? Eu vou ter que encontrar a medida do lado, não é isso? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver, alguém respondeu aqui. A área deu 36. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, eu tenho duas maneiras. Ou eu vou para o Teorema de Pitágoras e determino a medida do lado, ou eu determino através da diagonal. Vamos lembrar aqui qual é a fórmula, porque vocês anotam aí na ponta do livro. Diagonal do quadrado é igual a aresta vezes raiz de 2. Eu posso usar essa fórmula daqui para determinar qual é a medida da aresta. A medida da aresta é a medida desse lado aqui, ó. É mais prático do que você ir para o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, ó. Eu já tenho que a diagonal é 12. Então vamos lá, substituindo, diagonal é igual a aresta raiz de 2. Então eu digo assim, ó, a raiz de 2 é igual a 12. Então a vai ser igual a 12 sobre raiz de 2, que eu vou ter que fazer o quê? Racionalizar. Então aqui eu vou ter 12 raiz de 2 sobre 2, que vai dar o quê? 6 raiz de 2. Concorda?
Então eu encontrei a medida do lado. Ele quer a área. O que é que eu faço? A área, ó, a aresta é a mesma medida do lado. Então vou lá. A área vai ser a medida do lado elevado ao quadrado. Aí eu tenho que lembrar de outra coisinha. O lado é 6 raiz de 2 ao quadrado. 6 ao quadrado dá o quê? 36. E aqui acaba, lembra? A raiz vezes 2. Qual vai ser a área? 72 centímetros quadrados. Tá aí. O que eu quero que vocês entendam é que vocês vão trabalhar da mesma forma, mas nada vai ser tão óbvio como antes. É só fazer isso. E só para finalizar, a área do paralelogramo, que é essa figurinha daqui, que é essa daqui, é igual à área do retângulo. A área vai ser igual a base vezes a altura. Só que lembrando que a altura ela é perpendicular à base, ok? Então a altura ela vai estar aqui, ó. Essa vai ser a altura. E a base continua sendo essa aqui. Entendeu? E aí eu também posso abusar do triângulo retângulo para você determinar a medida da altura e encontrar a área do retângulo, do paralelogramo. A fórmula da área é a mesma. Só que a gente vai ter que trabalhar aí. Certo, gente?